Como sempre, mais uma quinta-feira, eu aqui com você pela rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. Hoje a rede Eco TV ela tem uma penetração nas 7 cidades do grande ABC e nós temos uma grande missão, toda a rede Eco TV, em levar um entretenimento diretamente para você, com competência, com dedicação, acima de tudo, que possa ser e ter uma satisfação para você e toda a sua família. E no meu programa hoje, Cristiano para você, nós vamos ter hoje 2 entrevistados, teremos 2 blocos. Eu vou conversar com 2 eminentes advogados aqui da cidade de Santo André, da Ordem dos Advogados. Eu vou conversar com o Dr. Jadir Carvalho de Assis, que já está comigo aqui, e também o Dr. Davi Borges, que entrará no segundo bloco do meu programa. Nós vamos falar sobre o Tribunal do Júri Popular e prerrogativas do advogado. Você sabe, aliás, por que todos os crimes não são levados para júri popular? No Brasil Império, ainda no Código do Império, todos os crimes eram levados para o júri popular. Mas você sabe por que isso acabou? Porque os filhos dos fazendeiros estavam sendo condenados. E aí resolveram tirar realmente esta questão do júri popular. Depois se tornou para 24 jurados, foi julgado crimes de imprensa em nosso país. Então isso tudo é muito interessante. Tivemos agora há pouco tempo, estamos na mídia aqui na cidade de Santo André, o caso da Eloá, que foi julgado aqui pelo júri popular, pela sociedade andreense. Tivemos um caso também de grande repercussão, que foi o caso dos Nardoni, que já foi decidido e os acusados foram condenados e já estão cumprindo pena. Estamos com um caso na mídia também da Mércia Nakajima, que é o caso do acusado ainda Misael Bispo, que está sendo muito discutido, porque ele tem direito, é advogado, ele tem o direito a uma prisão especial do Estado-Maior. A sociedade hoje vai ter uma informação disso. Isso é um privilégio ou uma prerrogativa? Então eu quero a sua participação no 2379-4733. Faça a sua pergunta, dê a sua opinião. Aliás, eu quero a sua opinião não só hoje no meu programa Cristiano para você. Eu quero que você ligue para a Rede Eco TV aqui e fale com o pessoal da Rede Eco TV, dê a sua sugestão, dê a sua opinião a respeito do que você acha que precisa melhorar. Porque nós estamos aqui e a direção da Rede Eco TV está aqui para atender você da melhor maneira possível. Então você não vai sair da telinha e já está comigo aqui e eu vou dar a ele uma boa noite e boas-vindas ao meu programa Cristiano para você. Dr. Jadir, boa noite. Obrigado pela sua presença hoje no meu programa Cristiano para você. Boa noite, Cristiano. Para mim é uma alegria e um privilégio poder estar aqui no seu programa hoje, poder contribuir de alguma forma com o acréscimo do conhecimento a respeito das questões jurídicas, especialmente o Tribunal do Júri. Doutor, na minha chamada eu falava a respeito que no passado, o senhor sabe disso, o senhor também que atua no Tribunal do Júri, todos os crimes eram levados a júri popular. Quem sabe, quem dera, né? Se todos os crimes hoje fossem levados, hoje nós estaríamos julgando os crimes do mensalão, crimes de políticos e todos os crimes que hoje são aberrações e exigem uma celeridade maior dentro da sociedade e uma eficácia maior. Na sua opinião, o senhor como um especialista, existem correntes nesse sentido que defendem que todos os crimes deveriam ser levados a júri popular, como é nos Estados Unidos da América. Sem dúvida. Então eu queria saber da sua opinião, em primeiro lugar, como o senhor vê, dentro da sua visão a respeito do júri popular e quais os crimes hoje que são levados a júri? Bem, Cristiano e telespectadores, o júri popular, e não somente o júri popular, como outras instituições, eu entendo que o júri popular é uma instituição que, acima de tudo, coloca à disposição da sociedade, porque pessoas de caráter ilibado e de idoneidade comprovada
tem seus nomes publicados na segunda quinzena do mês de dezembro para que possa atuar no ano seguinte, e eles são escolhidos, né? Santo André, por exemplo, entre 300 a 500 nomes são colocados à disposição do Poder Judiciário, são inscritas essas pessoas para que elas possam, então, contribuir para que a justiça seja feita nessa cidade. Diz como jurado. Como jurado. Agora, a questão da instituição do júri, como todas as outras leis, existe uma impregnação, e a gente pode falar isso, e você denunciou isso quando disse muito bem, através de um breve histórico, a questão que cinge as alterações e até mesmo o surgimento de algumas leis. Quando o legislador faz uma lei, normalmente, ele também, além de atingir o geral, que existe o princípio da generalidade, né, a lei deve atingir a todos. Porém, existem questões que estão vinculadas muitas vezes a grupos, muitas vezes a tendências, muitas vezes a interesses que não são interesses totalmente gerais. Tanto assim que hoje, por exemplo, de 24 nós temos 21 pessoas que participam de cada sessão. E nós vemos, como o senhor mesmo falou, nos Estados Unidos nós temos uma cultura bem diferente, onde a tradição prevalece, até mesmo em termos de leis. As leis lá nos Estados Unidos são muito menores do que a nossa, e a quantidade, né? Nós temos um turbilhão de leis que muitas vezes até atrapalham o legislador e o operador do direito, devido à profusão de tantas leis que nós temos. E o Tribunal do Júri não escapou disso. Agora, Perfeito. Que existe hoje uma garantia constitucional dessa instituição. Perfeito. E que me parece... Uma previsão legal e constitucional. Constitucional, e que me parece que aproxima as pessoas, os cidadãos, os homens de bem, a estarem também estabelecendo como conselho de sentença, como o nome diz, é um conselho, porque ele é formado de várias pessoas, Perfeito. No caso 7. Perfeito. Doutor, o senhor também preside a comissão de prerrogativas aqui na Ordem de Santo André. Atualmente, Perfeito. Sim. Existiu um grande caso de repercussão nacional e até diria internacional, que foi o caso da Eloá, que foi julgado aqui pela Sociedade Andreense, onde houve uma sentença que, pelo júri popular, já foi decidido, né? Em termos de recursos faz parte, mas em termos de sociedade já foi decidido. A pergunta que eu faço em termos de prerrogativa para o senhor, a profissional que atuou ali, ela teve o livre exercício da função garantido, inclusive a prerrogativa estava presente para essa finalidade. Isso é verdade. A pontuação que você fez é importante, porque muitas pessoas talvez não saibam o porquê da presença. Nesse caso, foi algo muito notório, porque não somente as prerrogativas, através da minha pessoa, através de vários membros da comissão, não nos afastamos de lá. A presença da comissão de prerrogativas, ela tem essa função também, digamos assim, fiscalizadora, porque o momento era um momento muito complexo, onde as emoções, onde todo o aparato que foi preparado para o julgamento, inclusive com a imprensa, todos os órgãos de imprensa voltados para essa questão. Também eu não posso entrar no mérito da questão, mas tão somente para pontuar a função da comissão de prerrogativas, que não somente defende o advogado enquanto defensor e única pessoa que neste momento está ao lado do cliente, do acusado, daquele que está sendo por todos até apontado, por todos até já pré-julgado em muitos casos. Perfeito. Então o que é que aconteceu? A garantia também para o magistrado, para a magistrada, porque esse é um momento em que as emoções, como já até mencionei em alguma circunstância, as emoções podem se embotar, o ser humano é sujeito a variações e os sentimentos podem alterar os comportamentos. Tanto assim
que, num dado momento, foi isso explorado pela imprensa, mas não visto como nós que operamos o direito, da mesma forma, porque o advogado ele não está abaixo do juiz, ele não está acima do juiz. O próprio estatuto nosso, o próprio nos garante, a Constituição nos garante o advogado como o único que pode realmente falar pelo cliente, representar o cliente, traduzir. Não existe hierarquia entre o advogado, juiz, promotor e delegado de polícia. Sem dúvida alguma. Se devem entre si um respeito mútuo, né? Isso é importante. E o que eu observo é que a presença hoje marcante, e o senhor é o presidente, nós vamos estar conversando também com o o Dr. Davi Borges, que vai estar no segundo bloco. Hoje eu verifico a evolução e o dinamismo dessa garantia do profissional do direito hoje dentro da ordem até da comarca da cidade, em ter um livre exercício da profissão. Então, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido hoje dentro da comarca de Santo André. A pergunta que eu faço para o senhor hoje é: os profissionais são respeitados pelas autoridades hoje do nosso município? Olha, de uma forma geral, sim, nós temos um Fórum de Santo André, por exemplo, é um fórum onde o relacionamento com juízes, com promotores, com serventuários, na sua maioria e na sua grande parte, se dá de uma forma muito boa, com relacionamentos e com tratamentos, com atendimentos, que somente em um ou outro ponto ele destoa. Né? Temos, por exemplo, já tivemos casos seríssimos de problemas com carga rápida, hoje temos pouquíssimos casos dessa ordem, até porque evoluiu essa briga, no bom sentido, de conquistas pela OAB, pelas comissões de prerrogativas e direitos do advogado. Tem evoluído e tem sido interessante. Agora, existem algumas questões que eu acho que são bastante pontuais e que são bastante assim, difíceis até de entender. É que muitas vezes, por exemplo, um provimento que respalda o procedimento do funcionário no fórum, às vezes ele vai de encontro à própria lei, porque se a lei não diz uma coisa ou não restringe, o provimento não pode restringir. E às vezes essas questões são trazidas e o advogado e a comissão é quem vai tratar. Por exemplo, existem problemas lá no CDP hoje com a entrada de advogados. Eu tenho certeza absoluta que às vezes até o advogado fica insatisfeito, inconformado, porque soube recentemente de que advogados praticamente têm que fazer um striptease, entre aspas, né, para entrar no CDP. Colegas que têm que tirar toda a roupa praticamente, porque o sutiã tem um ferrinho. E, ora, eu acho que isso é constrangimento, sim, sem dúvida, que precisa ser tratado. Porque o bom senso, porque a lei e os procedimentos, eles são genéricos. O cumpridor dessa lei, o cumpridor desses procedimentos e desses provimentos até, é que tem que ter a sensibilidade de atuar de formas que a cordialidade, o respeito... O direito é o bom senso, né, doutor? Sem dúvida, é exercido com inteligência. Com inteligência e eu acho que isso é importante de se fazer. O tema hoje é o Tribunal do Júri e prerrogativas. A pergunta também que eu lhe faço, doutor, o caso dos Nardoni, que foi um caso que eu citei de início na abertura do programa, que já foi julgado. Ele foi eminentemente um caso de provas técnicas. Provas técnicas, provas diretas e objetivas que foi produzido. O senhor acha que todos os crimes hoje no nosso país, eles têm essa dedicação de provas técnicas, ou só quando ingressam na mídia, que a sociedade cobra, que hoje a mídia está em cima? Todos os crimes de júri hoje têm essa tecnicidade de provas? Sem dúvida que não. Infelizmente, isso é um sonho não só da polícia técnica, né, não só do Poder Judiciário, mas dos advogados também, porque os advogados, enquanto operadores do direito, eles também fazem parte dessa engrenagem e a gente precisa desvincular
essa visão distorcida de que o advogado ele está fora desse âmbito. Não, não há justiça que possa ser feita sem a presença do advogado. Até porque o processo, para caminhar, ele tem que ter advogado. Como coadjuvante desse tripé, promotoria, juiz e defensor. Perfeito. Doutor, nós estamos conversando com o presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da Ordem dos Advogados, aqui de Santo André. Eu estou conversando com o doutor Jadir Carvalho de Assis. Estamos falando hoje, o tema é Júri Popular e Prerrogativas do Advogado. Doutor, a pergunta que eu faço para o senhor, é comum hoje, ou na seguinte questão, hoje o profissional do direito que atua no tribunal do júri, que é um criminalista, ser muitas vezes confundido entre o acusado e da figura do advogado. Por que eu falo isso? Nós tivemos o caso da Eloá, que isso foi divulgado em toda a mídia, todo mundo assistiu, onde a colega foi hostilizada em determinado momento, nesse exercício da sua função, inclusive aos arredores do fórum. É comum, isso ocorre só no Brasil ou ocorre no mundo inteiro em casos realmente de repercussão onde existe uma comoção muito grande? O ser humano, como disse, a vulnerabilidade do ser humano ela é muito forte e flagrante em determinadas circunstâncias. O Tribunal do Júri, ele se ocupa dos crimes dolosos contra a vida, especialmente e especificamente, né, que é o homicídio, na sua forma também tentada, o infanticídio, quando a mãe, até sob efeito do estado puerperal, que são os dias que precedem, ou que, melhor dizendo, que sucedem ao parto, por causa das alterações hormonais e outras questões também que envolvem a mulher, pode cometer com o filho, com o nascituro. Também o suicídio, a instigação ao suicídio, não é? E o aborto também, que são os crimes tratados pelo Tribunal do Júri, enquanto que a outra gama de crimes tipificados no Código Penal são tratados pelo juiz singular e nas varas comuns, não é? Então, esse tipo de situação, doutor Cristiano, é uma situação que normalmente envolve emoções. E quando envolve emoções, a comoção pública, né, de pessoas até, como nós vimos aí, o caso da Eloá, o caso agora do Misael também, da Mércia Nakajima. Da Mércia também, né, nós vemos que afeta o ser humano. E quando nós somos afetados nas nossas emoções, existe até uma figura jurídica também, um instituto jurídico que privilegia até determinadas atitudes, que é a violenta emoção, não é? Então, o ser humano é dotado de emoção, de sentimentos, e os sentimentos, quando são afetados, e por isso eu disse que não consegui vislumbrar a questão da ofensa a direitos da doutora Ana Sade nesse julgamento, porque quando as pessoas estão envolvidas pelas emoções, premidas inclusive por elas e por outras influências e outras pressões, nós somos vulneráveis, nós temos às vezes dificuldades até de controlar. E por isso, né, eu posso lhe dizer com absoluta certeza que em outros países também acontecem, mas existem questões predominantemente culturais, no nosso caso. O brasileiro ele é muito afetivo, ele é muito emotivo também, e isso faz com que essas coisas se acirrem, e inclusive posso até lhe garantir e elucidar para você, até eu, que não estava fazendo a defesa do Misael, ou do acusado no caso da Eloá. Do acusado Lindenberg. Até eu fui hostilizado nas minhas saídas. Eu evitei todo esse envolvimento o quanto pude, porém, até mesmo fui hostilizado em algumas oportunidades, vaiado, vieram me perguntar o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo a defesa dele. Eu disse, não, eu estava dando o suporte necessário para que tudo pudesse estar
sendo assegurado para que o acusado fosse defendido com base no princípio da plenitude de defesa. Então, essa plenitude de defesa, o que eu acho que é importante esclarecer, que a prerrogativa, quando ela se coloca presente, que a prerrogativa ela é inerente ao advogado, no exercício da sua função no dia a dia, ela é em defesa também da sociedade. Sem Porque dúvida. quando o advogado ele não tem o direito pleno de exercer a defesa do seu cliente, do seu constituído, realmente a democracia carece e perece. Então, realmente a presença da prerrogativa, garantindo, inclusive não só a presença do senhor como presidente da Comissão de Prerrogativas, o doutor Fábio Picarelli, nosso presidente, o nosso vice-presidente, o doutor esteve Ademir, presente, e eu acho isso fundamental. Nós sabemos que na história, eu citei a história um pouco, em Roma Antiga, o Tribunal do Júri, nas assembleias mistas populares, se escolhia o mais corajoso para acusar, que isso era em praça pública, e o mais corajoso para se defender. Para fazer uma defesa hoje no Tribunal do Júri, precisa de coragem, doutor? Sem dúvida. E especialmente uma defesa como essa da doutora Ana Assad, uma mulher realmente brilhante, corajosa, sem dúvida alguma, porque ela sabia que ela estava praticamente só. Só quem estava ao lado da doutora Assad, que pôde oferecer esse suporte para ela, enquanto preservadores de toda possível, né? Não é que houve, mas que possível violação, uma vez que os ânimos ficam acirrados mesmo às vezes, e isso está previsto, inclusive, que na defesa e da prerrogativa do seu cliente e dos direitos do seu cliente, o advogado, nesse exercício, nesse mistério, como também contribuidor e colaborador para que a justiça seja feita, ele é inviolável. E essa previsão também é legal. E é comum acontecerem ânimos acirrados, etc., nessas circunstâncias, e com certeza nós temos a convicção de que são situações, doutor, que não vão ser as últimas vezes que vão acontecer. Perfeito. Mas nós estaremos sempre defendendo e muito aguerridamente qualquer possibilidade da existência de violação a essas prerrogativas. Nós temos, inclusive, até como algo assim sui generis, porque alguém imaginar que o advogado precise de um mecanismo de defesa para que ele exerça a sua função. E as pessoas só vão saber isso, doutor, no dia que ela precisa de um advogado. Perfeito. Talvez o Lindenberg, ou até o próprio Misael, mesmo como advogado, ele nunca se viu na posição e na postura de alguém que precise ser defendido. Exatamente, porque acusar é muito mais fácil, se defender é dificílimo, muito difícil. Toda a estrutura é feita para condenar. Perfeito. Toda a estrutura, a polícia judiciária, as investigações, o advogado não conta com esses dispositivos, ele tem que fazer um esforço tremendo. E eu digo sempre que se o promotor fiscaliza a lei, o advogado, para defender, tem que ser um ferrenho, iminudente, fiscal da prova. Perfeito. Doutor, eu quero o nosso programa hoje, ele está em 2 blocos, eu vou conversar daqui a pouco já no segundo bloco, com o doutor Davi Borges. Que é o nosso colega e também ferrenho contribuidor, contribuinte nesse trabalho que a gente tem de cuidar dessas questões. Eu quero até somente dizer... Eu quero, de antemão, já vou passar a palavra para o senhor fazer os seus encerramentos finais, mas eu quero agradecê-lo de antemão pela sua presença, de estar aqui conosco no meu programa Cristiano para você, e agradecer também ao presidente, né, o Dr. Fábio Picarelli, pela gentileza, né, de quando nós solicitamos aqui para ouvir a comissão de prerrogativa a respeito, e gentilmente ele entrou em contato com a presidência e hoje o senhor está aqui. Então, obrigado pela sua presença. Eu agradeço também e quero dizer que a Comissão de Prerrogativas ela não anda procurando bruxas. Nós queremos também premiar, enaltecer os juízes que nos tratam com distinção. Aqui no Fórum de Santo André nós tivemos várias dificuldades
inicialmente, e depois que pudemos acessar o Dr. Francisco Matos na gestão dele, pudemos obter, digamos assim, acesso a situações que estavam realmente criando uma série de dificuldades para o advogado. Perfeito. Inclusive com a tentativa até de prisão de advogados dentro do fórum, que estavam adentrando o fórum e por causa de uma revista numa maleta, que queriam às vezes que o advogado abrisse a sua maleta, que também é inviolável porque faz parte, a extensão do seu escritório e do sigilo profissional a que ele deve ao cliente. Perfeito. E nós temos o apoio do doutor, temos o apoio do doutor Fábio Picarelli, que também tem se empenhado nisso, o doutor Ademir Oliveira também, e temos hoje o privilégio de dizer que algumas conquistas nós já encetamos e vamos continuar com essa batalha que não acaba aqui, mas que nós primamos para que o nosso relacionamento com os funcionários, com os nossos colegas e com os juízes dessa comarca, os promotores, os funcionários de gabinete, todos eles primamos por um relacionamento cada vez melhor e atuaremos quando for necessário na intransigência da prerrogativa, do respeito da prerrogativa. Perfeito. E dos direitos do advogado. Obrigado, doutor, pela sua presença e agradeço. Obrigado, e o programa está à sua disposição. Muito obrigado, doutor Cristiano. Nós vamos fazer agora um pequeno break, você vai estar conosco, não saia daí. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Eu quero a sua opinião. O que você acha? Todos os crimes devem ser julgados pela sociedade? Ligue para cá, dê a sua opinião. Muito importante a sua opinião. Faça a sua pergunta, já já nós voltamos. Não saia daí. Um grande abraço para você. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você.
Obrigado porque você não saiu comigo aí da telinha da sua casa e com toda a família. Aliás, todas as quintas-feiras eu agradeço porque você tem estado comigo no meu programa Cristiano para você, aqui pela Rede Eco TV, que acredita em você, pelo canal 9 digital e 96 analógico. Hoje nós estamos fazendo 2 blocos. Eu acabei de conversar agora com o presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da OAB da cidade de Santo André, Dr. Jadir Carvalho de Assis. E agora está aqui comigo o Dr. Assis Borges. Ele faz parte da Comissão de Prerrogativas aqui da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André. Doutor, boa noite, obrigado pela sua presença no meu programa. Boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui, um privilégio, pela tamanha relevância do programa e por poder dividir a mesa com o doutor e o doutor Jadir também, que temos aprendido muito com ele nessa cidade. Muito boa noite. Doutor, no início o tema do programa é Tribunal do Júri Popular e Prerrogativas do Advogado. Nós falamos um pouco do Tribunal do Júri, demos algumas pinceladas. Hoje, os crimes que são levados a júri popular os crimes dolosos contra a vida, a sociedade que julga diretamente. Então, hoje, a sociedade ela está muito mais integrada, porque eu acho que a mídia hoje ela está muito mais presente e tem levado à sociedade essa informação da grandiosidade do júri popular. Que o senhor sabe que o júri popular, ele é presidido por um juiz ou por uma juíza, tem o promotor, a figura do promotor ou da promotora que exerce ali o papel também defendendo a sociedade numa acusação. E tem a figura também do advogado, do defensor, que defende também a sociedade na pessoa do acusado. Temos ali a autodefesa no Tribunal do Júri, que é o acusado que ele fala, ele pode ficar em silêncio, e tem a defesa técnica. Essa defesa técnica que é tão importante que muitas vezes se confunde. Doutor, o que é prerrogativa do advogado? Pois é interessante o tema, tem trazido uma relevância atual, seja pela necessidade da atuação do advogado, mas sobretudo pela atual gestão que tem insistido na questão das prerrogativas. Então vamos lá. Prerrogativas, ela é, no termo dela, essencialmente uma garantia. E é uma garantia do quê? É uma garantia que o advogado tem para poder exercer a tua profissão com liberdade. Na função privada do advogado, ele tem um munus público, então para que ele possa defender o cliente dele, trazer a plenitude de defesa em seus ulteriores termos, é necessário que ele tenha algumas ferramentas, garantias para poder prestar esse serviço essencial à justiça, que é na defesa do direito do cidadão e, por fim, prestando então um serviço de caráter público, um serviço social na defesa dos direitos do cidadão. Perfeito. Hoje é voz corrente, a sociedade, hoje o Brasil debate isso, é na esquina, é no cabeleireiro, é na feira. Caso da Mércia Nakajima. O Misael Bispo, ele é um advogado e tem direito a uma prisão especial ou no estado maior, ou, se isso não ocorrer, uma prisão domiciliar. A pergunta que eu faço ao senhor como membro da Comissão de Prerrogativas, o senhor acha que realmente hoje isso é justo no nosso país em relação ao exercício da função ou deveria ser avaliado caso a caso? Então, no mesmo tema das prerrogativas, o nosso estatuto ele garante esse direito ao advogado, essa garantia de que ele tenha uma prisão especial em sala de estado maior. Não apenas o estatuto da OAB garante isso, mas também o Código de Processo Penal, através não apenas o advogado, o presidente e diversos outros membros ali têm essa prisão especial e no caso do Misael, por ser advogado, ele teria o direito a essa garantia, não é um privilégio, é uma garantia, é uma prerrogativa que ele tem de ter uma prisão especial, separada, e aí a lei vai trazer de que forma que tem que ser essa prisão, se for uma sala separada, que garanta, até pela própria atividade do advogado, que garanta que ele tenha a sua saúde garantida, né, longe de qualquer coisa que venha interferir ali no julgamento, até porque ele ainda não foi um condenado. Então, no Estado Democrático de Direito, nós temos aí o advogado essa prerrogativa de ter uma cela separada caso venha responder aí algum crime.
Perfeito. Por que eu fiz essa pergunta e em que pese eu sabia já da sua resposta, mas o importante, até para que nós estejamos com o nosso programa hoje, Cristiano, para você, batendo este papo. A questão, guardado o lado emocional das partes que são envolvidas e dentro da própria sociedade, a questão que causa uma comoção, o que está sendo discutido ali, como o doutor colocou, é a prerrogativa do profissional do direito no exercício da função e essa garantia. Não somente o caso do Misael, que é um advogado, mas se nós pegarmos o senador da República, todas as autoridades também têm as suas prerrogativas, desde o padre, o pastor. Isso é uma garantia, isso é o Estado de Direito. Isso é muito importante, porque o doutor ele acabou de fazer uma grande observação, um princípio constitucional, que é a presunção da inocência, que ninguém será considerado culpado até o trânsito final de uma sentença condenatória. Doutor, está chegando perguntas aqui no programa e já vou fazer uma pergunta para o senhor. No passado, houve um problema aqui, saiu na mídia, nos jornais escritos aqui da região. Uma advogada teve um problema de um acesso ao fórum da cidade aqui de Santo André. Pergunta que eu lhe faço, hoje como é que está essa situação? Como a Comissão de Prerrogativas tem atuado, como tem olhado para isso, se as autoridades estão sensíveis a essa questão, como anda hoje essa questão? Pois não, é interessante, de fato aconteceu uma situação com uma colega e uma das grandes conquistas aí da atual gestão da comissão, que vinha sendo batalhado também pela gestão anterior, foi a desnecessidade em si abrir a bolsa do advogado, por exemplo, para entrar, como o Dr. Jardim comentou no bloco anterior, para poder entrar no fórum. Então tivemos problemas de fato com isso, mas hoje, em virtude da atuação da Comissão de Prerrogativas, em conjunto com o diretor do fórum, e conseguimos uma conquista para que possa o advogado então ter a tua liberdade na atuação, no exercício da tua função, também pelo princípio da isonomia, porque os promotores não têm a revista, o magistrado quando adentra ao fórum não tem, então o advogado em algum momento teve essa dificuldade, mas hoje já está pacificado esse tema na nossa comarca, como uma das vitórias aí da Comissão de Prerrogativas. Quando nós falamos em acesso à estrutura judiciária, a toda a máquina administrativa, policial, hoje o exercício da função, porque eu sempre digo o seguinte, aquilo o doutor ele falou um pouco antes também, a pessoa dá a importância, a devida importância, tão somente quando ele é processado, precisa de um advogado ou ele tem um ente querido seu envolvido em um processo criminal e aí a primeira coisa que se diz é eu preciso de um advogado para fazer uma defesa. E eu sempre digo, o promotor, o juiz, ele precisa, se ele cometer um crime, ele precisa de um advogado. E nós, advogados, somos os únicos que podemos nos autodefendermos e também nos defendermos tecnicamente, não é verdade? Verdade. Mas, em primeiro lugar, eu sempre digo, acusar é muito mais fácil, defender é mais difícil. Haja vista se nós pegarmos uma situação, alguém falou, olha, foi ele que cometeu determinado fato, não é verdade? Verdade. Aí a pessoa fala, não, eu não fui. Eu preciso ter um... É natural a autodefesa. É a autodefesa. Em relação, hoje, ao trabalho dos profissionais, em relação à estrutura policial hoje, é garantido ao profissional do direito um espaço físico para que ele possa se entrevistar com o cliente dele reservadamente. Isso nós estamos falando no CDP, onde você tem um parlatório. Você tem que ter uma condição, um espaço de um estacionamento nesses órgãos públicos, porque isso eu considero acesso à justiça. Verdade. Eu queria que até o senhor falasse a respeito disso. Pois não. Como é hoje na cidade de Santo André? Então, hoje também ainda temos algumas dificuldades nesse sentido, né? Volto a trazer o tema tão importante da isonomia, da igualdade no tratamento entre o advogado, o delegado de polícia, e hoje nós ainda não temos, em sua plenitude, um acesso, por exemplo, que tem uma vaga destinada numa delegacia para o advogado. O atendimento, ele em muitas vezes, você aguarda na fila ou tem uma dificuldade de um acesso à autoridade policial. No CDP também, hoje nós temos ali no CDP de Santo André, tem algumas vagas destinadas ao advogado, é verdade, nós temos esse diferencial, mas ainda longe de ter aí as melhores formas para o advogado poder atuar.
E é interessante quando o doutor comentou acerca da atuação do advogado, muitas vezes o advogado, no exercício do seu mistério, ele tem ali, como o doutor Jadir comentou no bloco anterior, eu estava acompanhando, muitas vezes a confusão entre a figura do advogado e do acusado, não é? No exercício da profissão, que é constitucionalmente garantida e necessária, o advogado ele é fundamental para a justiça, e muitas vezes quando a pessoa precisa ou alguém da família, aí sim, aí precisa de um advogado, e o advogado é exigido dele que ele preste o serviço da melhor maneira possível, até porque muitas vezes, até a título de observação para quem está nos acompanhando, muitas vezes se o advogado ele não exerce a função dele bem aguerrido e consiga ali fazer a defesa, o réu pode ser considerado indefeso, inclusive. Tamanha a importância e a responsabilidade que nós advogados temos. Muito bem lembrado, uma observação importante. Inclusive, se ele for mal defendido no tribunal do júri, o próprio juiz que presidente a sessão, ele pode dissolver a sessão, declarar o réu indefeso. Perfeito. Uma observação interessante que é da relevância, da importância do direito de defesa. O direito de defesa ele é universal. Doutor, está chegando aqui uma pergunta da participação. Aliás, eu quero agradecer, o telefone está tocando, um pouquinho de paciência. Hoje a Gabi ela está lá anotando as perguntas com bastante carinho para chegar aqui para nossa mesa aqui de bate-papo. A Júlia Maria, um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo todas as quintas-feiras, e ela faz uma pergunta. Se os doutores têm conhecimento, se existe alguma previsão para a reformulação da lei de execuções penais como forma de aplicação mais justa do cumprimento das penas, porque a sociedade não suporta mais ver criminosos condenados que não cumprem de fato a sua pena. Júlia, realmente eu concordo com você. Hoje nós sabemos que o problema no nosso país não está na pena, e sim na execução da pena, porque deveria-se buscar uma execução de pena muito mais justa para que aquela pessoa que cometeu um delito, ela pudesse se ressocializar e voltar ao convívio. Entretanto, mas de uma forma que ela cumprisse essa pena de uma forma correta, de uma forma justa, mas que ela sentisse realmente essa responsabilidade. A grande questão hoje está no Congresso Nacional, estão se discutindo isso, são os nossos congressistas a respeito da execução da pena. Mas a sua pergunta é muito importante e eu concordo com você. O problema hoje no nosso país não é a pena. Verificamos hoje que muitas vezes, se pegou 90, 100 anos, se cumpre 30 anos, hoje é a pena máxima no país. Entretanto, existe a progressão da pena. Ela deve ser justa também na busca da aplicação penal e da severidade em uma condenação. Doutora, a sua opinião? Na verdade, né, o nosso processo não apenas no dia a dia, na atuação, ele é moroso, nós sabemos disso. Para se ter acesso hoje a uma prestação jurisdicional, ou seja, para ter uma sentença, para ter uma decisão, hoje, para o cidadão ver o seu direito satisfeito, se demora. Muitas vezes nós temos hoje decisões que chegam a demorar 5 anos para se ter uma solução sobre o assunto. E não é diferente também na elaboração das leis, não é? Na mudança. Hoje o nosso Código Penal, de processo penal, ele de fato é ainda passível de mudanças. Na atuação nós encontramos dificuldade que, por fim, isso acaba inclusive atrasando o desenvolvimento da sociedade. Que ao final a sociedade, para ser uma sociedade justa, ela tem que ter aplicação de leis corretas, leis justas, porque tanto o acusado, ele tem direitos, quando condenado, ele também tem os direitos que devem ser aí observados, respeitados, e o cidadão, que também quer ver... É o Estado de Direito, né? Perfeito, é o Estado Democrático de Direito, essencialmente. Doutor, vamos a mais uma pergunta e a mais uma participação. A doutora Ângela de São Caetano. Doutora, um grande abraço pela sua presença comigo e a toda a sua família também. Parabeniza a Comissão de Prerrogativas pelo caso e atuação no caso da Eloá, em especial. Ela pergunta, hoje, doutor, há estrutura para outros tipos de crime também que possam ser levados a júri popular? A doutora está colocando hoje, nós vivemos hoje leis do século XX, vivemos no século XXI, estruturas até do século XIX, fóruns com dificuldades de acesso. Na sua opinião, hoje tem estrutura? Pois é, doutora, uma pergunta de fato relevante, né? Agradecemos a participação ativa nesse programa. O doutor também, o doutor Cristiano, certamente tem a sua opinião, mas nós vemos algumas outras sociedades
que, como nos Estados Unidos, por exemplo, em que o tribunal do júri ele é mais atuante. É emblemático falarmos para os ouvintes a questão dos filmes, né, que tratam, alguns filmes aí de Hollywood, enfim, que tratam sobre o tribunal do júri. É um tema para se aprofundar, não é? Se seria viável, cabível a aplicação do tribunal do júri para outros crimes. Eu sou partidário, como criminalista também, sou partidário, porque essencialmente o advogado ele fala, não é? Ele advoga a oralidade. E no tribunal do júri nós percebemos isso, né? A liberdade do advogado em que ele, através da atuação dele, vai fazer com que a sociedade decida se vai condenar, se não vai. Então eu creio que os jurados, como sendo cidadãos de idoneidade comprovada, vão aplicar a lei. Então, de certa forma, é dar o poder ao povo, não é? É fazer com que a sociedade reclame e possa, de certa forma, contribuir na construção do Estado democrático. Então, é um tema, de fato, que caberia aí horas de discussão, mas eu sou partidário de que alguns outros crimes também poderiam aí ser absorvidos pelo Tribunal de Júri, que, na verdade, aqueles crimes cometidos que levam ao crime doloso contra a vida, também são absorvidos, alguns deles, para a decisão do Tribunal do Júri, como vimos no caso do Lindenberg, o caso Eloá, que tiveram ali 12 crimes a que foi condenado, acusado e condenado Lindenberg, crimes que, na sua essência, não seriam do Tribunal do Júri, mas o Tribunal do Júri absorve alguns crimes que têm ali a ligação com aquele crime doloso contra a vida. Muito bom, doutor. O Silvio Freitas, do programa Leilão da TV. Silvio, um grande abraço. Você vai estar comigo aqui, vai estar comigo na minha telinha, no meu programa Cristiano para você. Um grande apresentador, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Ele está parabenizando aqui o programa Cristiano para você. E pergunta, doutor, o senhor acha principalmente que o advogado criminalista, ele diz, não tem a possibilidade de realizar propagandas institucionais sobre o seu trabalho e sobre a área de atuação. Pois não. Né? Ele vê essa dificuldade. Fala um pouco a respeito disso, que o advogado ele é impossibilitado de exercer essa propaganda institucional. Pois é. Um grande abraço. Pois é, até uma questão do nosso código de ética, em que o advogado ele não pode aí utilizar, por exemplo, de meios de publicidade, os meios hoje de divulgação do seu trabalho, como outras atividades. O advogado ele tem uma função de confiança, não é? Mas hoje nós temos essa, se eu pudesse falar, algumas outras atividades têm essa vantagem no sentido de poder trazer a tua carteira de clientes, utilizar hoje tantas ferramentas que se tem de marketing, não é, de publicidade, e a função do advogado, a advocacia, ela então não permite. Naturalmente você pode ter ali uma placa no teu escritório, veicular no teu cartão a área em que você atua, mas de fato hoje nós não podemos de forma massificada, por exemplo, distribuir um panfleto com as áreas que atuamos, utilizar aí das ferramentas de marketing. Então é isso, para garantir a descrição do trabalho, não é? E que não haja também a concorrência desleal. Hoje nós temos uma tabela de honorários, por exemplo, em que deve ser respeitada, observada, isso para que não tenha entre um advogado e outro, por exemplo, diminuir um preço aqui, então ganha o cliente porque diminuiu um preço. E também essas formas de publicidade, de marketing, hoje não é permitido na nossa atual legislação por uma questão de ética. É verdade. Doutor, hoje nós somos 16 mil advogados no Grande ABC. Acho que chegamos já a esse número. E o que o senhor acha da importância de termos um tribunal de prerrogativas aqui no Grande ABC? Nós temos um tribunal de ética da 7ª turma, que é o Tribunal de Ética, mas a necessidade para esse número de advogados. Como o senhor vê hoje, um tribunal hoje de prerrogativas no Grande ABC, seria bem-vindo? Pois é, sem dúvida alguma, nós somos partidários dessa ideia, inclusive o doutor também sei que é partidário, pode contar com o nosso apoio, o doutor Jadir também, nosso presidente que esteve aqui, já tem empenhado esforços nesse sentido, porque hoje a comarca de Santo André
a prerrogativas de fato ela é atuante. Hoje nós temos aí divulgado um telefone que ele é 24 horas inclusive. Todo colega que no exercício da função, da profissão dele, seja numa delegacia, num CDP, seja de madrugada, aos finais de semana, ele sempre vai ter aí à disposição dele um telefone da Comissão de Prerrogativas com atuação imediata, ou seja, através de uma representação, se necessário for, atuação em uma audiência, caso o colega necessite, mas sem dúvida que um tribunal de prerrogativas seria louvável e sem dúvida um grande avanço tanto na advocacia local como na advocacia paulistana de uma forma geral. Perfeito. Hoje, doutor, é muito comum as autoridades, e quando eu digo isso, aquelas autoridades que não têm a visão do respeito e desse princípio que consta e vige no nosso próprio estatuto a respeito que não existe hierarquia entre nós e deve existir um respeito mútuo entre o advogado, o juiz e o promotor. Muitas vezes é comum essa autoridade, seja o juiz ou o promotor ou o delegado de polícia, o advogado no exercício da sua função, ser autuado por desacato, não é verdade? É a coisa mais comum. O senhor está me desacatando, o senhor está preso. O crime de desacato, ele é um crime afiançável. O crime de abuso de autoridade, ele não é afiançável. Então, a autoridade no exercício dessa função, ele comete um crime grave. Mas até para esclarecimento dos profissionais, o grande número de profissionais da região. Hoje o advogado, se ele for preso no exercício da função, quais os direitos que ele tem? Pois mais um tema relevante para a gente tratar. De fato, não existe hierarquia entre advogado, promotor e juiz. É importante ressaltar que, na execução dos trabalhos, o juiz ele é responsável pelo andamento do processo, não é? Então, funcionalmente, o juiz ele está numa posição destacada, porque cabe a ele a marcha do processo, cabe a ele, por exemplo, a administração da audiência, pela ordem, a questão da sequência dos atos. Agora, de fato, não existe a hierarquia. Então, nós, como membros da prerrogativa, sempre alertamos isso. O advogado ele não pode transigir quanto a isso, não pode se intimidar no exercício da função dele, e de forma que, muitas vezes, até como, por exemplo, voltando para a tua pergunta, perfeito, a questão do direito do advogado. Em ele sendo submetido à prisão, ele tem como direito pelo estatuto de a presença do presidente ou de um membro da OAB, um membro das prerrogativas, para que ele seja assistido a todo momento. Então, no momento em que existe ali a autuação, ele tem o direito, antes da sequência dos atos, de ter a presença de um membro, e hoje da prerrogativas, que é um mecanismo que atua imediatamente na defesa de um direito e prerrogativa do advogado. Muito bom, doutor. Eu quero agradecer a sua participação, você que sempre está comigo nas quintas-feiras, e eu quero aqui já te fazer um convite da sua participação. Ligue para cá no 2379-4733 e diga qual é o tema da entrevista que você quer ouvir aqui comigo na banca do Dr. Cristiano, aqui no programa Cristiano para você. Ligue para cá e fale, olha, eu gostaria de ouvir o seguinte tema. E aquele tema que for realmente relevante, nós vamos estar aqui trazendo uma pessoa, um especialista, para que juntos nós possamos esclarecer. Doutor, o senhor traz aqui para mim uma cartilha de prerrogativas da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Okay. Fala um pouco a respeito dela. Esse é um presente nosso para o Dr. Cristiano. Na verdade, a OAB de São Paulo então, está disponibilizando essa cartilha de prerrogativas, que aqui demonstra para os colegas quais são os direitos, de que forma atuar. É tanto uma cartilha para os membros da comissão, que vão saber aí as ferramentas necessárias para atuar, como uma cartilha que demonstra para o advogado quais são os seus direitos. Hoje nós temos a presença marcada em todo o curso que se tem em Santo André, em toda palestra. Hoje a Comissão de Prerrogativas ela vai lá, atua, explica, porque o estudante, o formando, muitas vezes não tem ainda a noção dos direitos como advogado. Mas temos evoluções nesse sentido, inclusive alguns cursos de pós-graduação e inclusive de graduação já inserem na carga de matérias o tema prerrogativas. Perfeito. Então está aqui um presente da Comissão de Direitos e Prerrogativas de Santo André. Eu agradeço a gentileza e me sinto muito honrado em receber, tanto do senhor como do doutor que esteve aqui presente, presidente da
de prerrogativas. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e desde já agradecer aqui a presença dos ilustres advogados da cidade de Santo André e leve um grande abraço ao doutor Fábio Picarelli. Pois não, nós agradecemos o convite, é sempre um prazer poder falar à população andreense, né, num programa tão relevante. Agradecemos o convite, estamos à disposição, trazemos o abraço do Dr. Fábio Picarelli, nosso presidente, agradeço também ao Dr. Jadir pela oportunidade de estar aqui, e estamos à disposição para poder atuar na defesa do advogado, e a população também, a sociedade pode sempre contar com o advogado, procure sempre o advogado, consulte sempre o advogado, nós estamos à disposição. Doutor, eu que agradeço a sua presença, Obrigado. O programa está à sua disposição. Muito obrigado. Volte sempre. Vamos estar falando realmente desse tema que eu considero de muita relevância. Sem dúvida. Okay. Muito obrigado. Estamos à disposição. Eu quero agradecer a você que esteve comigo, está comigo todas as quintas-feiras. Você não pode perder esta reprise do meu programa na programação da Rede Eco TV, a rede que acredita em você. Você tem que ficar ligado aqui na Rede Eco TV 24 horas e você vai assistir as reprises do meu programa Cristiano para você. Hoje eu quero encerrar o meu programa falando da importância do tema do advogado. O advogado em latim é advocatus, aquele que vem em socorro de alguém. É uma função, é uma profissão honrosa e muito gratificante, porque nós lidamos com o ser, lidamos com a liberdade, lidamos com a vida e lidamos com o patrimônio. Então, da importância do advogado, ela é fundamental no exercício da função. Haja vista, vou encerrar aqui contando uma pequena história muito breve. Existia uma pedra chamada Tarpeia, em Roma Antiga, onde os advogados que faziam a defesa de seus clientes, e não conseguiam a vitória, eles eram atirados desse precipício dessa pedra chamada Tarpeia. E se no alto da queda os deuses o salvassem, ele estaria com a razão. Vocês verificam como é difícil ser advogado, desde a época de Roma Antiga. Quero agradecer pela sua participação, pela sua presença. Um grande abraço para você e a toda a sua família. E até quinta-feira que vem, no mesmo horário. Obrigado.